participantes. Quero cumprimentar os profissionais de administração pela nossa data, que foi 9 de setembro. Cumprimentar a diretoria da ADM e também do Sindaesp presente, e abrir um parêntese para cumprimentar o nosso mentor e fundador da ADM do Sindaesp, o administrador Carlos Eduardo Shoa Fagundes, que enviamos o nosso abraço e o nosso respeito. Graças a ele, estamos aqui, e graças a toda a diretoria, é claro. A nossa palestra de hoje, sobre o teletrabalho, terá a participação do administrador Álvaro Melo, que é doutor em administração pela FEA-USP, mestre em administração pela FGV, CEO da Beck Work. Ele foi criador do grupo de excelência de teletrabalho e mobilidade corporativa, e que atualmente, lá no CRA, é o grupo de excelência do trabalho na sociedade em transformação. Temos também a presença como palestrante do engenheiro Joaquim Roberto Neves Campos, formado em engenharia elétrica pela FEI, pós-graduação Lato Sensu em análise de sistema pela Fundação Armando Álvares Penteado. Autor convidado da editora Senac, ele tem 2 livros publicados sobre ambiente de negócio, proposta, negociação e projeto, ideação e gestão ágil de projetos de comunicação. O administrador Álvaro Melo possui também publicações sobre o tema, e ele estará também apresentando os livros dele. Teremos também o Cláudio Eloy, que é assistente judiciário do Tribunal de Justiça da Amazônia, e que também estará nos proporcionando a sua experiência profissional. Álvaro, agora a palavra é sua, mas antes, representando o Sindaesp, a doutora Cíntia Gamorelli, fique à vontade para se apresentar também, Cíntia. Boa noite a todos. Bom, como a Terezinha apresentou, eu falo pelo Sindaesp, eu sou advogada e, em especial, uma apaixonada pelo tema do teletrabalho. Então, quando surgiu essa palestra, eu aceitei rapidinho e estou no Sindaesp já desde 2014, entrei lá para falar sobre legislação trabalhista e hoje atuo como gestora também do sindicato, que está sempre em parceria com a ADM brasileira. Agradeço, Terezinha, por tanta parceria e por estar sempre ao nosso lado. Muito obrigada. Eu passo a palavra agora, Álvaro, para a sua apresentação. Muito bom. É um grande prazer estar novamente aqui no evento da ADM, em momentos que ainda, e na minha visão, vai continuar com relação ao que vai acontecer, o que está acontecendo com o teletrabalho nas nossas empresas. Antes de iniciar, eu queria... Eu acho que muitos de vocês que conhecem o Domênico De Masi souberam do seu falecimento esse fim de semana. O Domênico De Masi é uma figura marcante, ficou mais conhecido no Brasil logo quando ele divulgou, ele lançou um livro, Ócio Criativo. E a ideia do Domênico De Masi era abordar assuntos relativos ao trabalho. E é claro que esse envolvimento dele com essa área levou a se tornar e considerado o rei do teletrabalho, ou pai do teletrabalho na Itália, com as suas publicações e com as suas palestras, muitas delas realizadas no Brasil, onde vinha com muita frequência. É uma figura marcante que realmente ficou registrada a sua passagem aqui na história do teletrabalho no mundo, não somente da Itália. Bom, esse assunto do teletrabalho, eu gostaria de deixar assim, bem
latentemente firme a minha posição, que, a despeito de antes de 2020, já havia uma tendência a retirar o entendimento do que se entende pelo termo teletrabalho, e já vinham surgindo outros termos que, muitas vezes, por pessoas que não estão inteiradas do assunto, começou a se criar. Bom, na realidade, esse termo, teletrabalho, ele era mais conhecido como home office. Isso há bem muito tempo atrás. E isso até tem uma razão de ser, porque era mais o trabalho baseado em casa. E, muitas vezes, não só o trabalho de um profissional, mas também de uma pessoa que tinha um negócio próprio baseado em casa. Na realidade, se nós voltarmos no tempo, antes da Revolução Industrial, as pessoas trabalhavam em casa. E aí, com a Revolução Industrial, as pessoas saíram de casa, né, e foram trabalhar nas indústrias. Então, a gente tem que voltar um pouco no tempo e se lembrar que havia isso. Hoje é a mesma coisa? Seguramente não, porque existe a tecnologia, existem outros locais para se trabalhar, enfim, mas é bom deixar bem claro isso. Ainda falando da nossa história do teletrabalho, por volta de 1880, sabe-se que a tecnologia já começava, de alguma forma, a afetar a forma como as pessoas estavam trabalhando. Como? Aquela empresa ferroviária, com sede lá em Chicago, tinha o seu pessoal trabalhando lá no oeste, construindo as ferrovias. E eles já utilizavam o trabalho remoto, como é que está se vendo. E, principalmente, a comunicação. Como é que se dava a comunicação daquela sede, daquela empresa em Chicago, com aquele pessoal que estava lá na Califórnia, no faroeste, usando o telex, era a comunicação que existia. Ou seja, já era uma forma de trabalho à distância, de trabalho remoto. Bom, passaram-se muitos anos e, por volta de 1977, um físico que trabalhava na NASA, o Jack Niles, lá na NASA, né, como eu acabei de dizer há pouco, como ele tinha vivência com essa atividade à distância, ele começou, então, a pensar, a imaginar. Estão ouvindo? Não? Todos estão ouvindo, Gil? Sim, estou ouvindo. Tá bom, é só para dar uma checada. E ele achava muito estranho como é que as pessoas, todo dia, isso naquela época, 1977, né, tinha que se deslocar fisicamente, enfrentar trânsitos terríveis, isso somente nos Estados Unidos, que era o ambiente dele, o ambiente de trabalho, e por que as pessoas que já naquela época, segundo a sua percepção, já tinham uma tecnologia que permitia de trabalhar em casa. Então, o Jack Niles ficou conhecido como o pai do teletrabalho nos Estados Unidos. E ele lançou livros, e ele hoje, inclusive, ainda está no nosso meio, está com 91 anos de idade e continua ativo, inclusive, nas redes sociais. Bom, e no Brasil? No Brasil, eu considero
como o início do teletrabalho a partir de um evento, esse evento aqui, em 1997, aqui em São Paulo, quando foi realizado o seminário, veja bem, ainda usando o termo home office, no Toco 97. Isso foi um dia de discussão, de palestras, reunindo 300 participantes. Isso foi organizado pela minha empresa e por uma empresa de eventos, como eu comentei, no auditório do Clube Hebraica, aqui em São Paulo. Terminada a reunião, como de 300 participantes, muitos me indagaram, disse, bom, vamos ficar só nesse evento? Será que nós não poderíamos, a partir daí, criar alguma entidade, um grupo de estudos? E foi o que acabou acontecendo. E isso em 1997. E aí, nós fomos a um congresso internacional, isso foi na passagem do ano, ou do século, né? Do século. Em 1999, nós fomos num congresso internacional de teletrabalho em Lisboa. E aí, junto com... Já existia lá a Associação Portuguesa de Teletrabalho, e eu me mirei nesse modelo da Associação Portuguesa a fazer alguma coisa semelhante aqui no Brasil. Foi aí que nós voltamos, fundamos a Sociedade Brasileira de Teletrabalho, que ainda hoje está muito bem, principalmente nesses últimos 4 anos, onde ela foi uma entidade muito solicitada em virtude da quantidade de empresas e profissionais que involuntariamente, eu quero deixar bem claro, involuntariamente, isso não quer dizer que foi um modelo que realmente deu certo e foi difundido, mas antes disso, a gente já tinha uma atividade em várias empresas implantando o teletrabalho, que era de forma voluntária. Eu estou frisando esses aspectos para a gente fazer uma diferença, o que está acontecendo hoje na área. Bom, fruto desses meus estudos, minhas pesquisas, meus envolvimentos, inclusive, com entidades internacionais, principalmente europeias, eu escrevi um livro, o primeiro livro em português, para o autor brasileiro, em 1999, que foi esse aqui. Isso foi lançado naquele evento muito importante da área de RH, no CONAD. Foi lançado lá com patrocínio da ABRH Nacional, que viu que isso aqui era realmente um assunto que interessava a área de RH. Depois eu lancei o livro Estratégias Empresariais e o Teletrabalho. Escrevi junto com outro autor, o meu amigo Takeshi Tachikawa. Bom, e junto lá ao CRA, nós criamos um grupo de excelência, como a Terezinha falou, que começou com o nome de Teletrabalho e hoje é um grupo de excelência que trabalha em uma sociedade em transformação. Vejam bem que essa mudança no tema, no título, que está relacionado ao tema desse grupo, foi em 2019. Isso significa o quê? Que o grupo, que inclusive o Jorge, nosso amigo, participou, está aqui conosco, esse grupo
nós já havíamos previsto, os próprios participantes, que nós estávamos num processo de transformação na sociedade. E que em 2020, 21, 22, 23, 24, e continua, nós estamos vendo a sociedade cada vez mais se transformando em todas as áreas. Em decorrência do problema sanitário global, como também em decorrência da tecnologia, né? Que nós estamos vendo esse boom. E o nosso amigo que vai participar conosco daqui a pouco, o Joaquim, ele conhece bem essa área e vai tecer alguns comentários sobre isso. Eu quero chamar a atenção também, esse foi um dos primeiros cursos que eu dei em 24 de novembro de 1997. Trabalho em casa, telecommuting, que é o termo em inglês para teletrabalho, muito embora depois, no próprio Estados Unidos, que esse termo era muito mais usado lá, o próprio Estados Unidos mudou o nome, adotando aquilo que era adotado na Europa, o teleworking, em espanhol, em inglês. Em espanhol, teletrabalho. Em italiano, telelavoro. Ou seja, sempre vinculando a questão do trabalho feito à distância. Tele é um prefixo que se usa para denominar alguma coisa à distância. E nós estávamos falando de teletrabalho. Esse foi o primeiro curso organizado por uma empresa chamada Manager. Bom, nós também participamos, foi um primeiro curso, isso um ano antes, em 1996, que foi dentro dessa visão ainda do home-based, ou seja, do negócio baseado em casa. Isso foi organizado pelo SEBRAE em Santo André. Veja bem, isso, eu estou falando de 17 de janeiro de 1996. Então, nós temos uma história que nós precisamos resgatar e informar as pessoas que estão aqui conosco. No CRA, o nosso grupo, como eu falei há pouco, que existe desde essa época, né, quando nós criamos em 1999, e onde também realizamos pesquisas e realizamos vários eventos, e onde o CRA São Paulo, o nosso conselho, é pioneiro no Brasil, dentre todos os conselhos e entidades no nosso país. Muito bem. Dentro dessa linha, dessa apresentação que eu estou fazendo aqui, veja bem, em 2019, a OIT lançou esse livro chamado Telework in the 20th Century, o teletrabalho no 21º século, no século XXI, no caso. E esse livro é fruto de um trabalho, de uma pesquisa mundial feita em 15 países no mundo e no Brasil. Nós representamos esse trabalho do OIT, respondendo a um questionário que foi aplicado nesses 15 países, e o resultado dessa pesquisa, do relatório da pesquisa nesses 15 países, foi exatamente esse livro OIT, que é um livro fantástico, que, veja bem, antes de 2020, já foi lançado esse livro. E, mais recentemente, comemorando esse movimento da tecnologia, foi lançado pela Sobrate, já foi lançado 3 livros sobre a evolução do teletrabalho. Nesses últimos, praticamente no ano passado, e nesse ano também. Bom, pessoal, isso tudo é para nós deixarmos bem claro
que o teletrabalho teve a sua história. Foi um desafio muito grande a forma como ele foi implantado nas empresas nos últimos anos. E agora nós estamos falando do teletrabalho numa outra etapa, né? No pós-Covid, no pós-pandemia, onde nós encontramos ainda o surgimento de algumas denominações que antes já era feita. Por exemplo, trabalho remoto, home office, trabalho flexível, trabalho híbrido. Veja bem, quando nós estamos falando em trabalho híbrido, isso já acontecia antes de 2020. O que é que significava? Que as pessoas podiam fazer um trabalho feito, realizado na sua residência e também na sede da empresa. Isso já acontecia. O que não acontecia é o que houve nesses últimos 3, 4 anos, onde foi obrigatório todos em casa, trabalhando, muitos deles, nós vimos vários cases de forma improvisada, totalmente improvisada, mas que foi desmistificado. Vários problemas ocorreram em função até da forma como o teletrabalho estava sendo implantado, sem nenhum planejamento, sem nenhuma orientação, muito embora já existiam empresas que já tinham um modelo de gestão do teletrabalho, que já tinha sido implantado adequadamente antes. Então, nós temos um momento agora, e eu continuo entendendo que o termo teletrabalho ele deve ser considerado. Se alguém acha que é trabalho híbrido, é uma denominação, como outra, que pode justificar esse tipo de modalidade de trabalho flexível, e a gente chamava também de trabalho virtual, que era feito à distância. Então, os desafios hoje são persistentes, né? Resistência por parte dos gestores. Eu dei até um exemplo simbólico do próprio Elon Musk, que saiu aí num vídeo, em lives, dizendo que num teletrabalho ou trabalho híbrido não tinha sua razão de ser, mas nós não estamos, isso deixar bem claro, quando nós falamos teletrabalho, nós consideramos que o trabalho pode ser realizado na residência de uma pessoa ou em outro local alternativo, que pode, não necessariamente em casa, mas de forma organizada, e também da empresa. Na empresa onde é necessário o contato humano, as reuniões não ficarem só no online, enfim. E aí, essa é a nossa perspectiva de ter. Eu acho que nós vamos deixar para vocês fazerem as perguntas para tirar dúvida. Nós temos... Isso aqui é um conversatório, é um termo que mostra que nós estamos aqui para conversar. E nós estamos aqui também para dar continuidade a isso aí. Então, estamos à disposição. Eu passaria agora a palavra para o Joaquim para dar continuidade a essas nossas reflexões, e eu espero que realmente vocês tragam, principalmente, dúvidas. Eu acho que é muito importante que vocês tenham essas dúvidas para que nós possamos, juntos, trazer algum esclarecimento que possa existir. Mais uma vez, meu amigo Joaquim. Beleza. Vocês estão me ouvindo? Perfeito. Perfeito. É que eu estou tendo que usar o áudio do meu celular porque o meu áudio do computador travou. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer. Primeiro, eu queria agradecer ao convite
esse honroso convite dessa semana de eventos para os administradores, né? Lembrando que no sábado foi dia do administrador, e dou parabéns a todos os administradores também. Agradecer a dona Terezinha, a Cíntia e ao Álvaro por estar comigo nessa jornada de hoje. Eu vou pegar um gancho no que o Álvaro está falando. De fato, eu participei, logo que eu saí da Telesp em 1998, eu fui convidada por uma colega que trabalhava comigo, que ela participava do grupo de excelência no CRA, e me convidou, e foi ali que eu conheci o Álvaro. Então, lá se vão praticamente 24 anos, né, de trabalhos conjuntos, de uma amizade que se solidificou ao longo desses anos todos. Eu tenho uma empresa de consultoria que é parceira da Beca, e alguns trabalhos a gente tem feito juntos, e ao longo desse período, principalmente pandemia, mesmo antes da pandemia e agora mais recente na pandemia, a pandemia me colocou para fazer um trabalho à distância, que foi a produção de 2 e-books para a editora Senac. Mas antes desses livros da editora Senac, em 2008, eu era professor de uma faculdade ali na Paulista, e eu fui convidado a fazer uma crônica, porque estava querendo chamar a atenção do encontro de 2 mundos, né? A internet e telecomunicações, primórdios de tudo. E daqui a pouquinho eu vou comentar a respeito dessa crônica, que ela tem tudo a ver do que nós estamos falando e que o Álvaro acabou de falar. Muito bem. O título dos livros que eu publiquei já foi comentado, e agora, em 2003, saiu esse Ideação e Gestão de Projetos Ágeis de Comunicação, em que, basicamente, a pandemia me permitiu estar ativo em casa e produzir um material que quem leu gostou bastante. Mas a gente tem uma palestra proposta aqui, né, uma linha de conversatório, como o Álvaro comentou, as mudanças e as novas perspectivas do teletrabalho. E eu estou fazendo uma brincadeira aí com o Já Vi Esse Filme, né? Aí está eu, meu filho e meu neto, né, que somos fãs De Volta para o Futuro, mas esse filme, de uma certa forma, nos persegue. Mas, voltando ao que eu estava comentando a respeito desse artigo, note que em 2004 foi aprovado pela Constituição de Justiça e Cidadania um projeto de lei que depois tirou a restrição do teletrabalho, né? Estabelecendo que não há distinção entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o realizado à distância, desde que sejam caracterizados os pressupostos da relação de emprego. No meu artigo de 2008, basicamente no finalzinho dele, contando toda essa história, que naquela época eu trabalhava como teletrabalhador há mais de 10 anos, e estando no CRA já há 8 anos, eu encerrava dizendo: é bem provável que, quando isso acontecer, o trabalho à distância já não seja mais chamado de teletrabalhador, ou algo como e-work, trabalhador ou operário da economia digital. Não haverá necessidade de novos rótulos, esperar por mudanças na legislação para seu efetivo reconhecimento e assegurar direitos adquiridos. O mais interessante dessa visão é que, quando isso ocorrer, de fato, a denominação que for usada já não será mais importante, pois o espaço para valorizar as novas formas de trabalho terá sido conquistado, e os esforços para abolir os antigos rótulos da descrição de cargos e os mais diversos tipos de preconceito terão sido superados, e o respeito e a dignidade profissional resgatados. E a história desta conquista, com certeza, estará registrada, sobretudo,
nos corações daqueles que, de alguma forma, deram sua contribuição para que isso pudesse acontecer. Então, basicamente, colabora bastante com o que o Alvo falou e de todo o esforço do CRA ao longo desses anos todos. Então, essa capinha do livro, no qual tem uma crônica minha, essa crônica aí. Muito bem. Covid-19. Com a Covid-19, nós tivemos alguns impactos interessantes. Eu vou mencionar poucos deles, mas diretamente pertinente ao nosso assunto. Escritório tradicional versus home office. Ambiente empresarial versus modelo de negócio. Perfil profissional versus perfil pessoal. Saúde ocupacional, qualidade de vida. Acho que isso daí é recorrente hoje em muitas empresas, né? Principalmente agora com a retomada ao novo normal, e a gente percebe que esse é um problema complexo. Mas o problema se torna complexo devido à abordagem, no meu entender, equivocada. Porque não é escritório tradicional versus home office. É escritório tradicional e home office. Ambiente empresarial e modelo de negócio. Perfil profissional e pessoal. Saúde ocupacional e qualidade de vida. Então, note que a solução ela passa pela transdisciplinaridade e pela interoperabilidade dessas áreas. Não dá para fugir disso. O que a gente tem percebido e discutido ao longo desses últimos anos é que parece-me que ficou mais complexo o ambiente empresarial porque se perdeu muitas referências e se busca certezas que o ambiente atual não nos oferece segurança e nem possibilidade de certezas, né? E no artigo que o Álvaro escreveu tempos atrás, em que 2019 eu resgatei e nós fizemos uma revisão, e agora mais em 2023 juntos nós revimos, e na sua introdução a gente brincou com os versos dessa música do Nelson Motta e do Lulu Santos como uma onda, né? Infelizmente a gente está sem o áudio aqui, porque eu tinha até a música de fundo. Mas a gente brincou bastante com essa ideia de que nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como uma onda no mar. Num indo e vindo infinito, tudo que se vê não é do jeito que já foi há um segundo, né? Isso daí a gente viveu muito durante a pandemia, mas é uma verdade absoluta nesse sentido. E o que a gente resgata disso é que, nesse período de tempo, a música que completa 30 anos este ano, né, ela é extremamente atual e ela é uma introdução extremamente interessante para o artigo escrito inicialmente em 2011 para a revista Harvard Business Review, revista por mim em 2019 no primeiro livro que eu escrevi para o Senac. E em 2003 a gente reviu esses dois momentos de 2011 e 2019 e introduzimos no início a letra do Lulu Santos, porque ela traz, né, um contexto interessante de duas situações distintas, uma música e um artigo técnico que nos coloca a refletir sobre o contexto atual de um mundo pós-pandemia que mudou e continuará a mudar, impactando todos os aspectos da economia, da vida pessoal, da vida profissional, do ambiente de negócio, mas é muito importante que a gente lembre sempre que tudo passa, tudo passará como uma onda no mar, né? Para nós, sobreviventes da pandemia, que tivemos, infelizmente, o infortúnio de perder parentes e amigos,
a sensação de que a gente sobreviveu a toda essa loucura que foi, nos tornou mais resilientes e mais fortes. Mas uma das coisas que me chamou bastante atenção, principalmente no final do ano passado, quando a gente começou a voltar ao dito normal, a gente percebia que muitas empresas e pessoas queriam voltar a ser iguais a 2019. Eles não queriam sair da pandemia diferentes. Eles tinham um sonho de que o futuro fosse igual ao passado. E isso não tem sentido, né? O novo sempre vence, essa que é a verdade, e ele sempre vem, né? E eu gosto bastante dessa metáfora aqui, né, do retrovisor. Por que ele é menor do que o para-brisa? Porque o caminho que vem pela frente é mais importante do que você está deixando para trás, né? Eu acho que esse deixar passar é uma atitude sábia e de abraçar esse futuro que está chegando, né? E trabalhar no presente para construir esse futuro. E, nesse sentido, é interessante que agora, no dia 17 de agosto, teve um artigo no G1 que comentou sextou, né? Trabalho híbrido faz a quinta-feira virar o dia de escritório cheio e de happy hour bombando. Não sei se vocês têm noção disso, mas outro dia pegando um Uber, e ele estava reclamando do trânsito justamente das quintas-feiras, né? E esse gráfico dessa matéria mostra que a nova sexta é a quinta-feira, né? Nós temos muito mais trânsito em 2019 na sexta-feira em relação a qualquer outro dia da semana, e atualmente o dia da semana de maior movimento é a quinta-feira, aonde você tem os bares lotados, por causa do happy hour que já foi antecipado, e maior circulação de pessoas. Infelizmente, o próximo slide, que é bastante interessante também, vai ficar prejudicado, porque é um vídeo do Jornal da Globo, que ele comenta os aspectos do trabalho híbrido, do home office, no impacto na economia, principalmente no aspecto dos espaços de escritórios que hoje estão vazios, gerando uma crise imobiliária muito grande, né? Inclusive, a cidade de Nova York está tentando ver uma maneira de reverter isso, né? Eventualmente transformando alguns prédios comerciais em residenciais, porque eles estão percebendo que a volta jamais vai ser total, né? O trabalho híbrido não é uma acomodação, não é uma invenção. Ele é uma solução que, no meu modo de entender e tudo que eu tenho pesquisado, ele veio para ficar. Então, não dá para ouvir o áudio. Depois eu vou disponibilizar essa apresentação com todo o áudio, em que isso daí enriquece bastante a discussão que a gente está procurando trazer com vocês. Um outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é as chamadas de noticiários, tanto da televisão, rádio e das mídias sociais, com um apelo bastante forte, dizendo todas as empresas de tecnologia estão voltando para o presencial. A Zoom, que foi destaque durante a pandemia, pede para que seus funcionários voltem ao trabalho presencial, né? Então, se você olhar essa matéria aqui da CNN, ele fala que nos últimos meses, Google, Amazon, o Álvaro mencionou o Elon Musk falando a respeito de Twitter e das empresas dele, né? E o outro aspecto que é comentado, né, é que existe bastante resistência dos funcionários, que o novo cotidiano vai lhe garantir, tinha garantido a maior flexibilidade, né?
Inclusive, embaixo fala que a Casa Branca está buscando a normalidade e o governo pediu para as agências de gabinete que trouxessem os funcionários públicos de volta, principalmente em função das próximas eleições. Mas veja, esse vídeo que eu vou passar em seguida da Zoom, não vai se perder muito porque ele está legendado. Então, talvez seja possível acompanhá-lo, né? E é uma demonstração clara de como a Zoom desenvolveu novas aplicações para proporcionar o trabalho flexível para os seus clientes e empresas parceiras. Então, aí ele já está mostrando a interação com a recepcionista, que ela pode estar tanto num outro andar do prédio, como na casa dela, né? E ele fala do espaço virtual aqui, de prédios separados, do conforto da casa, né? E eles estão falando da transição para um novo futuro, né? O futuro do trabalho híbrido. Então, não é verdade que a Zoom está chamando todo mundo de volta, né? A gente precisa ter muito cuidado em vender o peixe que a gente compra, que muitas vezes traz uma carga de desinformação, ou muitas vezes ele traz uma possibilidade tendenciosa de querer convencer os trabalhadores brasileiros que se adaptaram ao home office, num primeiro momento por imposição e num segundo momento por qualidade de vida, e defendem o trabalho híbrido, com vontade de trazer notícias de fora que eles requentam aqui no Brasil, colocando isso como se fosse uma regra geral para as empresas pensarem em fazê-lo, né? E aqui você percebe todos os aspectos de locação de sala, de agenda, de você poder marcar à distância encontros, você ter uma reunião híbrida entre as pessoas que estão na sede da empresa e outras que estão trabalhando à distância ou estão em outros estados. Então, tudo isso é uma verdade que a gente precisa levar em consideração e que vale a pena olhar isso, né, de uma outra maneira, né? E o que eu chamo a atenção aqui atualmente, é fundamental a importância checar a consistência das informações veiculadas em todos os meios de comunicação, né? Do jornal, da televisão, do boca a boca, porque a Zoom, inclusive no final do ano passado, ela alterou a comunicação visual dela, incluindo todas as novas plataformas que ela está disponibilizando para os seus parceiros, né? Então, o cabeçalho dessa matéria da CNN, ele estaria coerente se ele falasse, né, o destaque do home office na pandemia. A Zoom pede que seus funcionários se engajem na inauguração do futuro do trabalho híbrido, porque é nisso que eles estão trabalhando, gerando condições para que o trabalho híbrido seja implementado de uma maneira que gere vantagens tanto para a empresa como para o trabalhador. Então, eu estou trazendo duas perguntas provocativas para os participantes, a pedido de vocês, e a primeira delas é: como esse cenário está impactando você e a sua carreira? Em que aspecto você tem dúvidas ou sente despreparado para esse novo contexto do ambiente de negócios? Então, esse é um ponto interessante da gente parar para refletir, eu não chamaria o que eu estou apresentando de palestra, mas sim uma oportunidade de reflexão e discussão sobre o tema. Eu vou parar por aqui e a gente, eventualmente, se houver tempo no futuro, a gente resgata algumas coisas, que eu tenho mais algumas informações adicionais para comentar com vocês.
Obrigado. Obrigada. Obrigado, Joaquim. Passo a palavra novamente ao Álvaro, que ele vai fazer a apresentação do Cláudio. Bom, o Cláudio Eloy, eu conheci em 2018. Ele estava assistindo uma palestra minha num evento promovido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, em Manaus. E eu fui conversar com ele. Ele estava na cadeira de rodas e um amigo meu, que é o coordenador do programa de teletrabalho do tribunal, me comentou o que tinha havido com a saúde do Cláudio. E a minha apresentação foi uma apresentação que, para mim, foi uma das mais significativas que eu escutei na minha vida como profissional, quando o Cláudio me falou que o teletrabalho tinha salvado a vida deles. Eu gostaria de deixar com o Cláudio que ele comentasse mais sobre essa experiência que ele teve na vida dele, que eu entendo, do meu ponto de vista, faz parte de um processo de evolução, né, da vida dele, como ele está hoje, como funcionário do Tribunal de Justiça do Amazonas, vivendo em Joinville, em Santa Catarina, ainda como um funcionário do tribunal. E isso é uma demonstração mais patente de que onde se pode realizar o trabalho, independente do lugar onde você esteja e o vínculo que você tenha. Eu gostaria de passar para o Cláudio Eloy, que tecesse seus comentários, fizesse uma apresentação da sua experiência e a reflexão que a gente tem com relação a essa sua aprendizagem de vida que você teve. Obrigado, professor. Primeiramente, boa noite, né? Dou boa noite a todos. Agradeço esse convite do professor Álvaro, né, de estar aqui participando com vocês. E como ele falou, eu conheci o professor Álvaro lá em 2018, né? Tive a grata surpresa através do Mauro, um amigo meu, um amigo comum, que foi o coordenador do programa de teletrabalho do Tribunal de Justiça. Mas até chegar nesse caminho, eu já tinha trilhado uma história um pouco complicada. Eu acho que, e por isso que naquele momento, e hoje ainda repito a mesma frase, que o teletrabalho, de certa forma, ele salva a minha vida todos os dias. Porque eu lá em 2010, quando eu concluí a minha graduação em administração, eu trabalhava em um órgão público. Na verdade, eu sempre trabalhei em órgãos públicos, né? Comecei militar e depois troquei para alguns órgãos. E lá em 2010, eu trabalhava no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Eu trabalhava numa Secretaria de Recursos Humanos e eu trabalhei lá por 2 anos, até que em 2012 eu tomei uma vacina, né, como todos tomamos, uma vacina contra o vírus da H1N1, e eu tive um raríssimo evento pós-vacinal, que não tem nada a ver com alergia, nada, eu tive uma reação autoimune do organismo à vacina, e isso me levou para a UTI. Naquela altura, eu tinha um filho de 2 anos e meio, eu sou casado, e eu fui parar na UTI. Eu nunca tive problema algum de saúde, então, naquele momento, e eu sempre gostei muito de trabalhar. Sempre o trabalho ele foi de grande importância na minha vida, até porque eu sempre fui provedor da minha casa. Só que lá em 2012, em junho de 2012, de uma hora para outra, eu fui parar numa UTI. Né? Ninguém sabia o que tinha acontecido comigo, até que na UTI diagnosticaram que eu tive uma reação pós-vacinal. E eu saí do hospital em 20 dias, mais ou menos, numa cadeira de rodas, porque eu tive uma lesão na medula, devido à demora do diagnóstico. E continuei trabalhando, eu fiquei, acredito que 3 meses afastado do trabalho, só que eu fui obrigado a voltar, tinha que voltar a trabalhar. Até porque eu tinha que continuar sustentando a minha casa. Naquela altura, era algo tão inusitado, assim, porque
A minha esposa tinha que ir comigo. Ela tinha que ficar do meu lado, porque tinham certos cuidados que ninguém sabia fazer e tinha, a estrutura também não me permitia ficar muito tempo. Aí eu continuei, pedi só se tiver que estar com o microfone ligado, aí tá dando eco. Isso. Aí eu passei do concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Eu fui em 2015 para o tribunal. Só que o grande problema que nós temos no nosso país, né? Estrutura com as pessoas com deficiência. Os lugares, a estrutura não era boa. Eu vivenciava situações muito complicadas. E acontece em qualquer lugar. Assim como acontece no Tribunal de Contas, acontece na Justiça, nas empresas, acontece em todo lugar. Porque por mais que aproximadamente 24% da população brasileira tenha algum tipo de deficiência, poucos, não chegam a 5%, estão empregados. Então, assim, porque é muito complicado ser deficiente e trabalhar. Às vezes as pessoas acham que as pessoas buscam benefícios sociais porque não querem trabalhar, mas uma experiência pessoal que eu tenho, é muito difícil trabalhar no Brasil sendo deficiente. Porque seja qual for a deficiência, é muito complicado. Naquela altura, lá em 2015, eu fui para o Tribunal de Justiça, né, e fui trabalhar num fórum, numa vara de família. E eu fiquei trabalhando 1 ano e meio numa vara de família, em que todos os dias era uma batalha muito grande de trabalhar. Porque desde o deslocamento, aquela altura eu já tinha carro adaptado, já ia sozinho, só que para estacionar era complicado, para acessar o andar onde eu trabalhava era complicado, porque às vezes o elevador tinha problemas, como acontece em qualquer lugar. E todos os dias era muito difícil eu realizar aquilo uma das coisas que eu mais gostava na vida, que era o trabalho. Mas eu fiquei lá, trabalhando na vara 1 ano e meio bem, só que os problemas de saúde começaram a vir a acontecer, porque eu saí do hospital, mas eu saí com uma lesão medular. Então, tinham certos cuidados que eu deveria ter e que eu não estava tendo. E aquilo foi começando a prejudicar a minha saúde de forma muito intensa. Eu nunca me afastei do trabalho, só me afastei do trabalho quando eu entrei numa UTI e depois tive que voltar a trabalhar. E aí eu comecei a ter alguns problemas corriqueiros que já estavam atrapalhando. Eu fui parar em uma das vezes no hospital com quase uma infecção generalizada, e aí aquilo começou a me preocupar. Até que em um certo momento eu não consegui mais ir cumprir o expediente. E eu tive que me afastar do trabalho. E aí eu fiquei 3 meses afastado do trabalho e foram os piores 3 meses da minha vida. Porque aquilo que tanto eu gostava de fazer, eu não conseguia fazer. E eu ficava em casa, deitado e sentado, todos os dias eu acordava e dizia, o que eu vou fazer? E aquilo era ruim para mim, porque toda a minha família sabia o quanto eu gostava de trabalhar. E aí, numa manhã de agosto de 2017, meu telefone tocou. E era do setor de recursos humanos lá do Tribunal de Justiça. E me falaram, olha só, nós estamos trazendo um experimento de teletrabalho para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Aí perguntaram para mim, você quer tentar entrar no programa? O programa vai ser aberto para 10 voluntários, vai ser um programa experimental, e aí a gente quer saber se você quer participar. E àquela altura, a melhor notícia que eu tive em tempos. Eu falei, não quero. Mandaram um edital para mim de como funcionaria. Eu fui até o Tribunal de Justiça, falei com a minha antiga gestora, né? Porque todo teletrabalhador precisa de um gestor. E ela foi comigo porque ela também tinha o mesmo anseio que eu. Ela sabia o quanto eu gostava de trabalhar e quanto eu trabalhava bem. E ela não queria perder que ela fosse trabalho e ela me tinha como referencial, porque apesar de tudo que eu tinha, eu me esforçava muito para fazer o melhor. E nós fomos até o tribunal, fomos conhecer como funcionava e marcaram uma reunião onde seria explicado de que forma funcionaria. Só que aquela altura do tribunal estava se estruturando, principalmente porque os recursos tecnológicos eles já existiam para começar o programa. Só que esse experimento também envolvia de que forma esses recursos tecnológicos deveriam ser aprimorados para poder que o programa funcionava
funcionasse da melhor maneira possível. E lá em 17 de setembro de 2017 iniciou o programa. E eu fui para minha casa, àquela altura, e o mais engraçado é que àquela altura a minha casa estava em obras. E aí lá na minha casa, né, eu não sei se todas as mulheres são assim, mas a minha mulher, ela gosta de um espaço para guardar as coisas só dela. Ninguém mexe, é o território dela. E era um banheiro abandonado que tinha um monte de coisas dentro, e a gente estava em reforma, e àquela altura eu recebi o convite, eu falei, quer saber? Vamos montar um escritório bem legal aqui. E a gente montou um escritório muito bacana na minha casa. Tudo muito legal. As persianas eram até da cor do Tribunal de Justiça, vermelhas, assim, um móvel preto, então tudo combinava, né? Parecia que eu estava em casa. E eu estava em casa, né? Olha só, eu estava em casa. E eu tinha um escritório com tudo aquilo que eu precisaria no tribunal. E eu montei essa estrutura, por quê? Porque foi a oportunidade que eu vi de voltar a trabalhar. Eu sabia que dificilmente eu ia conseguir voltar ao retorno ao trabalho. E quando falaram assim, vai ser experimental, então eu era o maior interessado que o programa desse certo. Tem que dar certo, porque eu preciso do teletrabalho. E foram 10 vagas, como eu falei, só 7 pessoas se candidataram. Por quê? Porque todo mundo tinha medo do teletrabalho. Porque a primeira coisa que falaram, as metas de quem for para teletrabalho vão ser 20% superiores. Então, todo mundo estava aterrorizado com isso. Só que eu era muito seguro disso, porque eu sempre produzi muito. Eu sempre falava em casa assim, olha, se eu fosse para... Eu nunca trabalhei em empresa privada, mas se eu fosse para empresa privada, ia me dar muito bem, porque eu sempre fui viciado no trabalho, assim, eu sempre caí de cabeça. Então, assim, depois que eu montei a estrutura, e foi feito um super trabalho para que o teletrabalho começasse, porque tinha um apoio psicológico, um apoio médico, né? Tinha toda uma legislação já pronta, um arcabouço assim, muito bem preparado para que iniciasse esse projeto experimental. Porque era do interesse de todos que desse certo, por N motivos. E aí eu fui para casa, né? Fui iniciar o programa. Eu tinha... A vivência que a gente tinha é o seguinte, quando eu ia no setor médico, porque eu fui passar pelo setor médico, o que nós ouvíamos, assim, porque é órgão público, né? Então tem aquela vivência, quem está fora do órgão público já pensa, órgão público ninguém trabalha, as pessoas são mais relaxadas. E essas coisas eu via dentro do tribunal, eu falava assim, vá para casa. Que eu via? Quem vai estar em casa não vai estar trabalhando. Se não trabalham aqui, a gente olhando, imagine. Só que a grande diferença foi até uma coisa que ajudou a aprimorar, foi justamente essa questão do controle. Foi ensinado a trazer controle. Por quê? Porque quando se estipulava que tinha que controlar metas, que tinham que ser metas superiores, já nasceu a necessidade dos gestores de todo o tribunal de aprender a controlar metas. Era algo novo, porque nós temos sistemas que fazem isso, mas os seres humanos estão antenados, ligados e preocupados em controlar metas não existia naquela altura. Então, eu fui para casa, né, e o programa começou. Todos os dias eu ligava para o setor de informática. Todo mundo ligava. Por quê? Porque todos os dias nasciam novas necessidades. E eles iam aprendendo e eles iam evoluindo conforme a necessidade dos teletrabalhadores. E nós éramos só 7. E aí o programa ele começou a crescer. A gente começou a desenvolver, criar novas turmas para as pessoas se capacitarem. Mas nós ainda, àquela altura, tínhamos a barreira do preconceito, né? Que deve acontecer muito nas empresas privadas e não é diferente na empresa pública, nem nos órgãos públicos. Os gestores eles tinham muita dificuldade de aceitar o teletrabalhador, por quê? Para eu ingressar no teletrabalho, eu precisaria que um gestor da minha unidade também fizesse o curso e me aceitasse como teletrabalhador. E isso gerava muito preconceito, justamente porque a gente está muito preocupado, eu trabalho em recursos humanos a vida toda praticamente, a controlar quem eu estou vendo. Como é que eu vou controlar quem eu não estou vendo? Né? Então, isso era muito dificultoso naquela altura no Tribunal de Justiça. Então, assim, mas foi caminhando. Fomos empurrando com a barriga. Aí começaram a vir as apresentações de relatório de produtividade. Então, os índices de quem estava em teletrabalho sempre foram muito altos em relação ao presencial. Por quê? Aí eu vou explicar a minha experiência pessoal. Porque quem está em casa, e lógico, tem também pessoas que não conseguem estar em teletrabalho, porque não tem disciplina para isso. Mas quem está em casa e se adequa ao programa,
começa a estabelecer método de disciplina, quadro de trabalho, horário de trabalho. Era difícil no começo. Por quê? Porque como eu sempre gostei muito do trabalho e o meu escritório ficava a 2 metros da minha cama, eu acordava, olhava para o computador, o que eu queria fazer? Trabalhar. E aí eu ia à tarde, não tinha nada para fazer, porque eu, como deficiente, às vezes muito mesmo o que fazer. Eu ia querer fazer aquilo que eu mais gosto, que era trabalhar. Então, isso começou a impactar, de certa forma, no ambiente familiar. Então, tudo é um amadurecimento. Era a mesma coisa. Meu filho, ele tinha 4, 5 anos, ele cresceu me vendo em teletrabalho. Então, ele chegava em casa, com 6 anos, ele batia na porta, que o meu escritório ficava entre o quarto dele e a sala. Ele chegava meio-dia na escola e falou: papai, tá na hora, bora parar. Então, assim, era o meu despertador para mudar uma parada e vou dar atenção ao meu filho, e isso a gente foi amadurecendo, né? Eu fui amadurecendo também como profissional. Então, assim, como as coisas começaram a evoluir de certa forma, o tribunal ele começou a aumentar o seu número de teletrabalhadores. E o programa começou a evoluir, começou a ganhar corpo, por quê? Porque o setor de informática já tinha uma preparação, as pessoas em teletrabalho já tinham uma cultura de obedecer, de fazer relatórios, os gestores já entendiam que eles conseguiam produzir à distância, e mais e melhor até do que o equipe presencial, porque existe uma grande diferença. Porque quando você trabalha no judiciário brasileiro, acho que de forma generalizada, é muito complicado, porque você atende o público, então você atende o público durante todo o expediente. Quando você está em casa, você tem a tranquilidade de não estar atendendo ninguém, então você consegue se concentrar mais, consequentemente você vai produzir mais e melhor. Só que aí vem algo muito diferente aconteceu no tribunal. Se algo que gerava muito preconceito, as pessoas tinham medo de entrar, tinham medo de gerir, aí veio a pandemia. E o que acontece quando veio a pandemia? Todo mundo foi para casa, porque ninguém poderia trabalhar. E àquela altura, se esse programa não tivesse nascido lá em 2017, fosse querer implantar o teletrabalho só lá em 2019, nós teríamos muito problema. Mas quando veio a pandemia, o tribunal já estava estruturado com relação aos seus sistemas, modelos de trabalho, normativos, já existia tudo pronto. Então, quando veio a pandemia, todo mundo foi para casa. Só que lá eles não queriam chamar de teletrabalho, eles estavam chamando de home office. Por quê? Porque para o tribunal a diferença é a seguinte: home office você compartilha do mesmo horário, é como se você estivesse trabalhando no seu expediente em casa. As linguagens são síncronas, o atendimento é na hora, e todo tribunal foi para o home office, teletrabalho. Todo mundo foi trabalhar. E o tribunal funcionou. Tudo funcionava. As audiências, começaram a vir as audiências por teleconferência, o WhatsApp foi uma ferramenta muito útil, todo mundo se comunicava, todo mundo na sua casa, o tribunal funcionava da melhor maneira possível. Com uma diferença: economia de gasto. Não se gastava mais com energia, não se gastava mais com internet, não se gastava mais para manter a estrutura física do tribunal, porque todo mundo estava em casa. Só que aí a pandemia foi cessando, e aí as pessoas começaram a voltar às suas rotinas, e do tribunal não foi diferente. O tribunal começou a trazer gradativamente as pessoas de volta. Aí, essa altura, eu já tinha saído da vara, e eu fui convidado para trabalhar na minha área, né? Que é a administração. Inicialmente, eu fui convidado para trabalhar na gestão de pessoas, numa secretaria de gestão de pessoas, e depois, mais especificamente, eu fui trabalhar naquilo que eu vou fazer, teletrabalho. Hoje eu trabalho na divisão de gestão do teletrabalho. Nós temos uma equipe muito pequena, somos 3 servidores e uma estagiária, mas as coisas são tão bem organizadas hoje no tribunal que a gente consegue administrar o programa com essa estrutura. E naquela altura, o que aconteceu quando voltamos da pandemia foi que houve um boom. Ninguém queria mais voltar, todo mundo queria teletrabalho. Todo mundo que tinha um grande preconceito com relação ao programa, se funcionava ou não funcionava, vivenciou na pele como era bom trabalhar em casa. Então, assim, muitas pessoas, depois que a pandemia cessou, tiveram que voltar ao 100% integral, pediram ingresso em teletrabalho. Lógico que nós temos um normativo que limita essa quantidade, porque a gente precisa, porque as pessoas, os nossos jurisdicionados, as pessoas precisam do atendimento presencial.
mas o programa ele mostrou-se muito competente. Então, assim, a gente consegue hoje, nós temos muitas pessoas de deficiência no teletrabalho, e eles são foco do teletrabalho. Nossa resolução, ela diz que a prioridade de ingresso das unidades são das pessoas com deficiência. Por quê? Por que isso? Por que é lógico fazer isso? Eu também sou secretário da Comissão de Teletrabalho, da Comissão de Acessibilidade dentro do tribunal. Porque cada deficiência, seja ela auditiva, seja ela visual, seja ela física, precisa de instrumentos muito peculiares. Então, é muito mais simples que esses teletrabalhadores, que essas pessoas com deficiência estejam em teletrabalho, porque elas conseguem adaptar a sua casa, ao seu modelo de trabalho. Elas vão trabalhar mais felizes, qualidade de vida. Por quê? Uma coisa que é muito, muito importante ressaltar, porque antigamente o que acontecia? O que acontece? Você está doente, você vai precisar de um corriqueiramente ir ao médico, fazer exames, faz parte. Ainda mais de pessoas que têm deficiência, precisam mais ainda. Antigamente, quando existia o trabalho presencial, funciona da seguinte maneira. Se eu preciso ir ao médico, eu vou ao médico. Quando eu volto com aquele atestado, então, com aquela declaração de comparecimento, eu apresento no trabalho. E como é que é hoje? Você vai ao médico de manhã, quando você volta, tranquilamente você consegue fazer suas atividades em outro horário. Então, assim, o que o tribunal ganhou de produtividade foi algo muito grande, porque o outro exemplo, as pessoas que se afastavam por licença para acompanhar o cônjuge em outro estado, que acontece muito. Hoje elas vão em teletrabalho. Então, assim, nós conseguimos, em capital humano, os ganhos foram gigantescos. Assim, nós conseguimos captar pessoas através do teletrabalho. E por que eu sempre digo assim que o teletrabalho salvou a minha vida? Por isso. Porque àquela altura, antes de ingressar no programa, eu tinha a plena convicção que eu ia entrar numa depressão, porque já pouca coisa eu conseguia fazer numa cadeira de rodas. E nem aquilo que eu sempre fui bom em fazer eu não iria conseguir, que era o trabalho. Então, o teletrabalho salva a minha vida todos os dias, porque todos os dias eu consigo melhorar mais como pessoa, cuidar mais da minha vida, da minha saúde por causa disso. Como o professor falou, eu estou há 2 anos morando em Santa Catarina. Eu nunca trabalharia em Santa Catarina, porque eu nunca ia largar o Amazonas para arriscar uma vida em outro estado. E eu arrisquei praticamente. Eu peguei minha família, vamos morar em outro estado? Vamos. Minha qualidade de vida, que já era muito boa no teletrabalho lá no Amazonas, melhorou mais ainda por causa do clima de Santa Catarina. Amo minha cidade, amo visitar, mas o teletrabalho ele me possibilitou estar aqui. Assim como se um dia eu tiver a vontade e a decisão familiar, vamos morar em outro país, eu consigo. Porque o teletrabalho me possibilita isso. Porque é trabalho. Eu vou trabalhar da mesma maneira, eu tenho metas, eu tenho comunicação, eu converso com as pessoas. Então, eu digo que hoje, dentro do tribunal, é algo assim impensável retroagir a isso. E, a partir do nosso exemplo, vários órgãos dentro do Estado aderiram a isso. A própria legislação estadual, que é voltada a pessoas com deficiências, ela prevê o escritório virtual nela, algo que era impensável. Hoje, dentro da lei estadual, que não é do tribunal, ela prevê o escritório virtual, justamente. Porque aquela experiência que aconteceu em 2019, ela trouxe muito aprendizado, não só para as pessoas que vivenciaram a necessidade do teletrabalho, mas sim para os gestores, para entender que é um modelo que dá certo, para entender que é um modelo que agiliza muito os fluxos de trabalho, porque eu estou aqui em casa, o meu gestor, ele pode mandar um WhatsApp para mim e ele não espera que eu responda na hora. Ele sabe que amanhã de manhã eu estou aí, lembrou, opa, está aqui, e vai estar pronto. Então, assim, é um programa que requer muita parceria, é claro, de gestor, uma questão de muita confiança, mas hoje eu vivencio uma experiência que eu comecei como aprendiz e como cobaia, lá em 2017. Hoje eu tenho a oportunidade de analisar as pessoas que querem entrar em teletrabalho. Hoje eu consigo conversar com pessoas com deficiência e indicar o teletrabalho. Então, assim, a gente, brilhantemente, eu ouvi o que o professor Álvaro falou e que o Joaquim falou, e a gente vê que é um processo evolutório, né? É uma evolução que não tem limites, assim, todo dia a gente aprende uma coisa nova, todo dia a gente busca uma coisa nova.
E o mais interessante é que não é algo que está restrito ao Estado do Amazonas. Eu falo aqui como servidor do Estado do Amazonas, mas o próprio Conselho Nacional de Justiça ele tem batido muito forte nisso. Ele tem aprimorado suas resoluções com relação ao teletrabalho, né? Justamente para que a gente possa ter um órgão que funcione perfeitamente para atendimento presencial, mas que funcione da mesma maneira para atendimento remoto. Então, é isso que a gente tem feito. Então, assim, eu fiquei muito feliz em participar desse conversatório que estamos tendo, que a gente está trocando experiências, justamente para mostrar o que é a realidade das pessoas com deficiência. Porque às vezes o preconceito, como eu falei, de que as pessoas não querem trabalhar muito, pelo contrário. Muitas pessoas ficam em casa justamente porque não têm essa oportunidade de vivenciar esse mundo. Que quão prazeroso é você conseguir garantir o sustento da sua casa, da sua família, e poder trabalhar em casa. Hoje, as pessoas, quando fazem concursos públicos, eu sei disso porque eu converso com algumas pessoas, elas já buscam saber se naquele órgão existe um teletrabalho. Porque hoje no tribunal nós temos pessoas do Brasil todo que passam no tribunal, passam no concurso. Lógico, nós temos regras, né? Hoje elas têm que cumprir o estágio probatório. Isso é muito lógico, porque é naquele estágio probatório que a gente aprende o que é trabalho, vivenciar a realidade do tribunal, e depois elas podem entrar em teletrabalho. Então, assim, finalizando aqui a minha fala, eu agradeço muito a oportunidade, assim, a iniciativa que tiveram lá em 2017 de trazer o teletrabalho, porque não só para mim, mas para muitas pessoas que, assim como eu, têm deficiência, e não só aquelas pessoas que hoje têm filhos com deficiência, filhos autistas, consegue, imagina você passar no concurso para o interior do Amazonas. Aqui lá o estado do Amazonas ele tem uma peculiaridade muito grande com relação, porque muitos deslocamentos isso acontece por via fluvial. Então você passa no concurso e vai trabalhar em uma comarca do interior, e aí o seu filho é autista, ele não consegue tratamento adequado naquele lugar, ele precisa ir para a capital. Hoje, por força do teletrabalho, os nossos normativos permitem que ele vá fazer tratamento e responda à distância, algo inimaginável antes. Então, assim, se a gente for ver esse prisma das pessoas que têm alguma necessidade e não tem o teletrabalho apenas como uma forma, mas talvez, como eu sempre falei, como uma única forma de conseguir trabalhar, por questões de saúde particular, ou então de saúde dos seus dependentes. Então, assim, todos os dias o teletrabalho traz uma solução diferente. Todos os dias. Aparecem situações na vida corriqueira que a solução é em colocar servidores em teletrabalho para que não percamos os melhores servidores que temos. Então, mais uma vez, eu agradeço. E agradeço a todos que estão aqui, porque de maneira direta ou indireta contribuíram para que existisse o teletrabalho. E eu, como apaixonado, hoje eu sou um apaixonado e curioso pelo esse modelo de trabalho, o modelo de trabalho, agradeço muito, porque eu tenho uma convicção, se hoje eu estou bem, pleno, conversando com vocês aqui, é porque um dia alguém lutou, alguém aconselhou e alguém mostrou que existe um caminho, que é o teletrabalho. Então, finalizando aqui, agradeço ao professor Álvaro, Terezinha e a todos que estão aqui. E pela oportunidade, porque é uma dádiva poder compartilhar de uma experiência que eu tive, e é uma experiência que, com certeza, todos que eu converso ajudam muitas pessoas a evoluir, até como ser humano, porque é muito bom viver. Eu quase morri numa UTI, eu quase deixei um filho órfão, uma esposa viúva, mas eu tive a oportunidade de voltar. E eu valorizo cada dia da minha vida. E parte importante para que eu seja o que eu sou hoje, pense da forma que eu penso hoje, é porque eu estou trabalhando. Não porque eu estou teletrabalhando, mas sim porque eu estou trabalhando. Então, muito obrigado a todos, tá? Já foi um prazer estar aqui com vocês. É isso. Cíntia, estamos com uma classe de alunos? Estamos com uma classe de 40 alunos nos assistindo. Opa, parabéns ao professor. Parabéns ao professor Alexandre, que também está nos assistindo.
E o professor Nélio Reis te manda um abraço, Terezinha. Opa, muito obrigada. Um abraço aos 2 e aos 40 alunos. O professor Alexandre falou que são eles que agradecem a oportunidade e estão parabenizando os palestrantes, que está excelente esse evento. Vamos lá, nós vamos seguir para as perguntas ou falamos do livro, Terezinha? Vamos responder a pergunta do professor? Vamos, então vamos, bora lá. Deixa eu só chegar lá de novo. Ele diz assim: como o grupo vê os softwares que prometem organizar o trabalho remoto, como o Trello? Bom, eu vou dar minha opinião, o Joaquim também pode completar, como também o Cláudio. O que nós não podemos fazer, professor Alexandre, o que acabou acontecendo nesses 3, 4 anos, é que o pessoal ficou muito vendo a tecnologia e achava que resolvia todos os problemas, né? Então, a gente tem que ver a tecnologia, do meu ponto de vista, como um meio e não um fim em si mesmo, para que se possa trabalhar remotamente e saber trabalhar com todos esses aplicativos, com tudo isso. Porque muita gente também não estava habituado a isso daí, né? A gente tinha hábito de trabalhar com Skype, eu me lembro bem, né? Nem se falava nem em Zoom. Mas não é questão de macro, Skype, o Zoom, o Google Meet, ou seja lá o que for. Mas eu acho que o importante é ver isso como um meio para auxiliar a se trabalhar remotamente, que é o caso. Essa é a minha opinião. Alguém quer complementar? Eu acho o Trello bastante interessante, de fácil utilização. Agora, o grande problema das ferramentas em si é que nem sempre você tem orçamento para comprar a versão paga, né? E a versão gratuita ela tem algumas restrições em termos de quantidade de pessoas. Se você tem uma equipe grande, você vai ter que ter uma definição por parte da empresa do que usar e qual é a política de uso disso, né? Porque, de repente, o que acontece, né? Você cai no gosto das pessoas, né? As aplicações são relativamente semelhantes. A gente está hoje usando o Meet aqui, mas tem o próprio Zoom, o Teams, né? E tem pessoas que têm preferência por um ou por outro, né? E você não vai conseguir agradar todo mundo. Quando você está definindo uma política de empresa, você tem que ver qual aquela que tem uma relação custo-benefício interessante e que faça e responda principalmente aquilo que você tem por objetivo, né? A gente tem conversado muito a respeito de esse cenário que a gente está vivendo, proliferou ferramentas. Sem dúvida alguma, você percebe que o próprio Zoom, que teve uma explosão durante a pandemia, ele teve que se aprimorar porque ele competia com a Microsoft, com outros softwares de conferência, né? Então, tudo isso traz, né, para a área de tecnologia da empresa ou do seu home office uma definição do que você quer, né? E se você tiver uma linha muito clara do que você quer fazer, vai ficar mais fácil você analisar quais requisitos as ferramentas atendem, no que ela tem falha, e aquilo que, de uma certa forma, ela complementa o seu propósito, né? Então, como o próprio Álvaro falou, tem algum microfone. Está dando eco? Melhorou. Então, como o próprio Álvaro falou, a gente não pode cair na tentação
de ir pela própria tecnologia, né? Eu tenho trabalhado como professor, minha esposa é professora também, né? E essa história agora da aula à distância também se proliferaram ferramentas, né? E muitas vezes se bate na porta da escola dizendo: olha, eu tenho a solução para a sua aula virtual. E você acaba se tornando refém de um determinado fornecedor. Então, se você não sabe aonde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Essa que é a história da Alice no País das Maravilhas, né? Então, essa clareza de o que você está fazendo, por que você está fazendo, né? Como é que você está estruturando as suas atividades, de um modo geral, o Trello atende perfeitamente, entre outras, né? Obrigada. Olha, eu só queria complementar isso que o Joaquim, inclusive, ele mencionou na apresentação dele um artigo que eu escrevi na Harvard Business Review Brasil, e o Joaquim depois, junto comigo, a gente abordou também esse assunto, que a gente tem que se lembrar que, quando se implanta o teletrabalho, temos 4 Ws, que vêm da... 4 W porque ficou mais fácil do que em português, que é o Work Tools, que é a ferramenta, a tecnologia, o Work Process, que é o processo e as informações, como elas são realizadas, o Work Place e o Work... as pessoas, né? Tem que trabalhar com esses 4 integrados, esses 4 Ws, né? Que não se pode só com tecnologia, o local às vezes não é adequado, as pessoas não têm perfil para trabalhar remotamente, o processo não é analisado, nem o fluxo de informações é revisto. Então, são os 4 Ws: pessoas, tecnologia, processo e o local de importância. Ok. O professor fez uma observação no chat, né? Ele diz assim: aqui na rede federal foram disponibilizadas algumas ferramentas e percebemos que estávamos atendendo as ferramentas, mas perdemos o conceito. Quando acabou o Free, tivemos que pensar no conceito e reaprender. Perfeito. É isso mesmo. Eu reforço o que o Álvaro falou: a ferramenta não pode ser um fim em si mesmo. É isso. Né? E é o teu negócio. Muitas vezes, quando você tem a possibilidade de usar em larga escala, como numa escola, numa empresa, você tem o fornecedor, através dos seus vendedores, a tentativa da persuasão. Então, se você não souber o que você quer, você vai cair no conto daquele que souber melhor vender o peixe. Cíntia, parece que o Jorge está cansado. Né? Ele levantou a mão, ele gostaria de fazer uma pergunta. Posso falar? Pode falar? Pode. Oi. Cláudio, eu queria fazer uma observação sobre o que você nos explanou. E é uma observação, talvez, um pouco difícil de entender, mas é uma coisa real. Você disse que quando a coisa não tinha começado ainda, de você tomar a decisão de fazer o escritório em casa, de enfrentar essa situação, você achava que você iria cair em depressão, né? Que seria o caminho da maioria das pessoas. Primeiro, pela sua condição física, né?
Segundo, pela própria situação de estar sem trabalho, né? E o que aconteceu, eu estava imaginando o que será que aconteceu na vida do Cláudio, que ele ultrapassou realmente muita barreira, muita barreira. Essa sua explanação para a gente poderia fazer parte de um curso para as empresas, para o básico, para se aprender o que é uma vivência disso aí. Agora, você teve um presente de Deus, eu olhando aqui por fora, eu enxerguei uma coisa que nem todo mundo tem. Você tem uma pessoa que, além da sua esposa, ela é sua companheira. Ela é sua companheira, talvez mais que esposa. Por quê? Ela foi seu instrumento enquanto você estava decidindo fazer uma coisa, te apoiou, não só fisicamente de ajudar, mas apoiou psicologicamente, apoiou do jeito que ela podia. E você ultrapassou. Essa barreira é muito difícil quando é sozinho. E não adianta fazer terapia. Não é a terapia. Você tem que viver aquilo e sair realmente, fisicamente, desse buraco. E você saiu. Né? Imagina montar um escritório em casa na condição que você tinha. Né? Ou seja, diversos fatores contribuíram para você, para acontecer isso que você nos contou. Mas a principal ajuda que você teve, além de você mesmo, de querer fazer, foi da sua esposa, sua companheira. Parabéns para ela, parabéns para o casal, até pelo seu filhinho que bate na porta, sabendo que ali é horário de trabalho. Muito legal, viu? Muito legal. Fiquei emocionado de ver a sua fala. Obrigado por isso. Realmente, a experiência dele é maravilhosa. Só agradecendo o comentário e falando sobre é uma experiência porque quando... E é engraçado isso, até algo que eu... Assim, acho que Deus prepara tudo de um modo muito perfeito, porque assim, quando era em fevereiro, março de 2012, minha esposa trabalhava, eu trabalhava, ela pleiteava um cargo numa empresa que trabalhava, só que não vinha, e nosso filho ficava com uma terceira pessoa, mas que não era a mãe. E eu falava, vamos fazer o seguinte, fique em casa um pouco com ele, dá a criação dele e depois você volta a trabalhar. E aí, tudo bem, ela aceitou, e 4 meses depois ela adoeci. Então, assim, ela, desde então, é isso mesmo, assim, eu trabalho, mas não que ela não trabalhe, ela é meu suporte total, né? Eu trabalho porque ela trabalha, ela está cuidando de tudo, cuida dos ambientes, cuida do meu espaço de trabalho, e assim, então, assim, eu agradeço muito, assim, porque ela não está aqui, senão eu até chamaria ela para participar, para receber esse elogio pessoalmente. Mas realmente, assim, é a minha equipe de trabalho, de certa forma é a minha equipe de trabalho, porque todo o suporte que eu tenho vem daí, e realmente, como o senhor falou, não existe terapia, é viver, é encarar e vamos ver, vamos ultrapassar as barreiras. Eu sempre falo pro meu filho, quando ele tem qualquer dificuldade, assim, medo de enfrentar alguma coisa, eu falo para ele, imagina como me senti para chegar no primeiro dia numa cadeira de roda, do lugar que eu andava e fazia tudo. Para mim foi um desafio. Mas eu nunca fugi do desafio da vida. Eu voltei a trabalhar porque eu queria trabalhar. Eu lembro que quando o médico falou assim para mim, só uma experiência rápida, na UTI ele falou para minha família assim, quando eu entrei na UTI já em estado crítico, falou assim, ele vai morrer. Nossa. Ele ligou para a minha chefe, naquela época, falou assim, pode avisar a família, preparar para o óbito, que ele vai morrer. Só que eu não ia morrer. O médico falou assim depois para ela, olha, para minha esposa, tenha calma, ele está em estado grave, ele vai ficar 11 meses na UTI. Aí passaram um pouquinho, 9 meses. Eu fiquei 19 dias na UTI. Eu ia ficar 11 meses, eu ia morrer. Eu ia ficar 11 meses. Porque no dia que eu acordei do coma, eu falei assim, eu vou sair daqui. Então pode tirar essa sonda do meu nariz que eu vou sair daqui. E ele mandou tirar foto quando eu saí, porque ele não acreditou que eu ia sair. Eu saí em 19 dias. Por quê? Porque eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho um filho. Eles estão comigo até hoje. Então, assim, se eu trabalho, se eu sou o que eu sou, se eu enfrento as barreiras que eu enfrentei, eu sempre pensava, eu não estou sozinho. Eu tenho uma esposa e tenho um filho. Estão aqui comigo até hoje. Então,
Muito obrigado, Jorge. Tá? Eu vou passar para ela essas palavras, porque é muito bom, porque é aquela coisa, eu sempre falo para ela, não é, no meu caso, não é atrás de um homem ter uma grande mulher, não, ela está na minha frente, está do meu lado. Eu só consigo, ela é minha muleta da direita e meu filho da esquerda. A gente só caminha junto. Então, assim, se eu sou o que sou como homem, como profissional, é porque eu tenho uma grande companheira, não só esposa, uma grande companheira nessa batalha. Obrigado, viu? Tem mais um aluno, não, Cíntia? É da mesma turma. Outra pergunta dos alunos. Como ficou a questão do PCD que precisa de adaptação para o trabalho? Eu vou falar de como funciona para a gente, tá? Eu não sei como a iniciativa privada prevê isso, mas eu acho que é até melhor, porque eu posso estar errado, mas existe... o nosso home office, quando a gente entra em home office, a gente é responsável por montar toda a estrutura de trabalho. E agora o CNJ, ele requer que nós promovamos as adaptações para as pessoas. Eu falo isso porque eu sou o secretário da Comissão de Acessibilidade. Então, a gente faz uma pesquisa, isso é algo muito novo, é algo que a gente está trabalhando, para ver a necessidade de cada um. Mas a gente tem evoluído muito, assim, porque é até uma questão que foi perguntada há pouco em relação aos softwares. A gente, como órgão público, a gente tem uma equipe formada. Então, todas as demandas que existem, tecnologias assistivas, a gente busca implementar, criar a tecnologia, né? Então, assim, algumas coisas que não tem patente nossa, a gente tem mais dificuldade, mas dentro do setor público, nós tentamos fazer adaptação para cada necessidade. E assim funciona. Na iniciativa privada, eu não vou saber responder, porque eu não sei como funciona essa realidade. Olha, muito obrigada. Eu quero agradecer à instituição federal de São Roque, que está aqui com os alunos, né? Nossa, é uma honra muito grande para nós, não é verdade? Ter a presença do professor e dos alunos. Agradecemos bastante. Muito legal mesmo. Fala, Rony. Tá mudo? Tá mudo. Tá, ok. Eu ia fazer uma pergunta para o próprio Álvaro, Terezinha, mas não sei se confundiu aí, a mãozinha subiu, desceu. Mas o Álvaro quer responder uma pergunta? Não, ele também vai fazer uma pergunta. Então, prioridade para ele. Então. Tá bom. Ok, obrigado. Eu só gostaria de comentar que nós temos vários assuntos. Jorge, desliga o celular, deixa no mudo, porque está tendo interferência. Isso, melhorou. Ótimo. Obrigado. E nós temos vários assuntos. Nós já conversamos com a Terezinha, com a doutora Cíntia, que a gente vai ter proximamente outros encontros, porque é necessário. A questão do teletrabalho, vocês viram, a questão de terminologia, a questão da gestão, das pessoas, da tecnologia. Nós estamos vendo aí o ChatGPT, nós estamos vendo a inteligência artificial, essas coisas impactando a forma como as pessoas estão trabalhando, a questão das pessoas com deficiência, a questão do mercado imobiliário, né? Esse boom que nós vimos no Brasil inteiro, nas capitais, esses prédios sendo construídos, tanto residenciais como corporativos. Enfim, e nós vamos continuar, não é isso, Terezinha? Nós vamos continuar com a doutora... certeza. Inclusive... Teremos outras oportunidades do conversatório. E um aspecto muito importante, que é a questão legal, trabalhista, que é a área da doutora Cíntia. Sim. Porque há uma dúvida, ou existem dúvidas,
com relação... E eu já escutei várias vezes o pessoal dizendo, não, mas precisa melhorar a legislação do teletrabalho, a legislação está incompleta. Enfim, isso nós temos que recorrer aos especialistas. No carro da tecnologia da informação, o Joaquim também tem muita vivência nisso daí, né, como vocês viram na apresentação dele. Então, nós temos várias áreas ainda para discutir, para refletir, e, principalmente, isso é que eu acho muito importante, nós deveríamos desmistificar, e isso é um ponto de vista tanto pessoal como profissional meu, que, como a gente está vendo, e o Joaquim mostrou algumas manchetes de algumas matérias nas redes sociais, e não é verdade, como ele falou, não é verdade. Não é o trabalho presencial ou o trabalho híbrido. É uma coisa e outra. E nós vamos, principalmente, otimizar todos esses processos que aconteceram durante esses últimos anos. Precisamos otimizar. Implantar, todos já implantaram, de uma forma adequada ou de uma forma improvisada, mas nós precisamos otimizar. E essa discussão que está se trazendo aqui para esse grupo, para esse evento, para esse conversatório, é que nós precisamos incentivar. Muito bom. Muito obrigada. Eu agradeço bastante a sua participação, a do Joaquim, a do Cláudio. O Aone tem mais alguma observação? Alô. Oi. Não, Terezinha, o Álvaro acabou de responder o que eu ia perguntar, Álvaro. Me preocupa saber que teve uma época que a gente saía, você, eu e mais outros colegas de grupo de excelência, vendo quais são os prédios que estavam sendo construídos com entrada comercial e separada da residencial, toda essa parte física, né, do teletrabalho nos edifícios novos. Eu ia te perguntar como é que, se você tem informação atualmente, como é que está isso, qual a porcentagem para nos fornecer, alguma coisa assim. Jorge, olha, a sua pergunta, ela é bem pertinente, porque, veja bem, eu estava até um material que eu tenho aqui na mesa, em 2005, eu escrevi um paper junto. Jorge, é isso, melhorou. Um paper com um arquiteto, exatamente sobre isso, 2005, 18 anos atrás. E nós fizemos uma pesquisa, e ele era o arquiteto na época dessa empresa Tecnisa, muito conhecida, e exatamente isso. Eram recomendações, esse paper, para o trabalho, o projeto, para um projeto imobiliário arquitetônico para o trabalho em casa. E esse paper foi apresentado num seminário internacional nessa área imobiliária que teve em São Paulo, exatamente a gente mostrando essa possibilidade de, dentro de um projeto arquitetônico, você ter um home office. E aí eu fiquei olhando isso, eu digo, puxa vida, quantas construções, nesses últimos 3, 4 anos, principalmente, onde as pessoas estão voltando, ou estão morando em prédios residenciais, onde não se levava em conta, a certo momento, ter aquele espaço que, aí sim, é o home office, é o escritório em casa, com problemas que precisavam ser planejados antes de se adaptar o ambiente de trabalho, como nós vimos nesses últimos anos, as pessoas trabalhando na mesa da sala de jantar, com problemas ergonômicos, sem conexão adequada, problema de internet, com outros membros da família trabalhando remotamente, inclusive os seus filhos, que estavam tendo aulas online. Então, isso foi um momento assim de muito desafio para todo mundo. Mas agora que passou isso,
que nós aprendemos, tivemos várias lições, é isso que a gente precisa, Jorge. A gente precisa ir lá nos órgãos, por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria da Construção, no próprio Secov, no próprio CRA, que nós temos um grupo de excelência de administração de condomínios, para sentir com eles, ter elementos, informações, porque eu vejo que é uma possibilidade de dar uma colaboração para essa área imobiliária. Isso temos possibilidade também de trazer aqui para a ADM, junto com o pessoal da área, arquitetos, engenheiros, incorporadoras, construtoras, imobiliárias, para a gente discutir isso aqui. Isso já é um motivo para a gente discutir aqui. Já é um tema muito rico para nós discutirmos isso. Muito obrigado pela tua pergunta, Jorge. Muito pertinente. Você lembrou bem o grupo de excelência de domínios, inclusive a Roseli, ela é uma entusiasta aqui, né? Ela é uma pessoa muito gabaritada e tudo, e é realmente... Mas tudo bem, eu gostaria de ficar informado, assim, de acompanhar esse assunto, que eu acho que é muito, muito sensível à questão da aplicabilidade do homework ou do teletrabalho. Obrigado, Álvaro. Um abraço para você. O que eu queria comentar, alguns comentários. Primeiro, eu ia falar para o Cláudio que a história dele é fantástica, né? O depoimento dele é emocionante, mas a gente também precisa reconhecer a forma como a empresa deu o suporte nesse sentido para ele, né? Porque hoje o que a gente percebe, muitas empresas, elas estão muitas vezes querendo encontrar justificativas para trazer de volta, né? E o que vai acontecer, no meu modo de entender, é que muitos talentos serão desperdiçados porque esse momento não tem volta, né? Esse momento em que as pessoas perceberam que ela é produtiva, que ela tem maturidade para trabalhar e ser gestora do seu tempo, ela não vai querer atravessar a cidade como aqui em São Paulo, né? Eu moro na Zona Norte. O dia que eu não preciso atravessar o Rio, eu dou graças a Deus, porque o trânsito está realmente muito complicado devido às obras em Marginal e algumas vias arteriais de acesso. Então, esse é um aspecto de que as empresas precisam acreditar na experiência. Não pode ficar esperando uma legislação que tire todas as dúvidas, né? Nós vivenciamos, ao longo dessa trajetória, empresas como foi o caso da Senco, né, Álvaro? Pioneira nesse aspecto, né? O primeiro escritório a ser requisitado pelo trabalhador à distância, a gente conheceu na Senco, né, com o então Ricardo Sendler. Então, nós precisamos ter a consciência de que tem muito trabalho pela frente, né? Existem prédios que, além da infraestrutura de home office, que fica por parte do proprietário, em alguns deles você já tem até espaço de coworking, né? Porque, às vezes, você, no seu espaço, você tem, como foi comentado aí, cachorro latindo, criança chorando, etc. e tal. Então, você desce para o térreo e ali você tem um espaço que o prédio também oferece. E também é um espaço interessante para você, eventualmente, receber um fornecedor, um cliente. Porque muitos dos prédios geram reclamação para o síndico de que você está tendo uma atividade comercial num prédio estritamente residencial. E se a convenção não permite, então você pode ser multado, etc. e tal. Então, é uma discussão em aberto que nós temos que debater para levar propostas, eu não tenho dúvida disso. E tudo aquilo que foi feito no CRA com o grupo de estudo, ele antecipou muito do que foi feito em termos de legislação. Quando o Álvaro participou lá de reuniões em Brasília, basicamente o que se levou
foi uma experiência muito grande da discussão desse assunto com diversos profissionais, né? Eu sempre falei isso, eu tenho muito orgulho de ter participado do grupo do CRA, mesmo não sendo administrador, né? E como engenheiro, eu fui acolhido no CRA sem qualquer preconceito ou bairrismo, né? Ou seja, você é um profissional que está trazendo contribuição, você é muito bem-vindo aqui. Então, eu acho que essa inclusão, ela faz parte de um trabalho árduo que precisa ser continuado, né? Quem sabe se em breve a gente não precisa denominar mais teletrabalhador ou coisas semelhantes, e sim simplesmente o trabalhador, independente de onde ele esteja. Ok, muito obrigada, Joaquim. Então, conforme nós tínhamos combinado, né, Cíntia? Vamos fazer o sorteio de um livro. Aí ficamos pensando como que nós íamos fazer esse sorteio. Quer explicar, Cíntia? Poxa vida! Então, nós vamos pedir para um de vocês escolher um mês do ano, e dentre essas E a pessoas data? que... e a data, aí vai ficar mais difícil, mas tudo bem. E dentre essas pessoas que estão conosco agora, se tiver alguém que faça aniversário nesse mês ou nessa data, então vai levar de presente o livro que nós vamos sortear. Qual é o título, Terezinha? Administração, Tecnologia e Informação. É um livro que foi elaborado pelo Grupo de Excelência de Pesquisa Aplicada em Administração do CRA. Tá? Aqui tem vários autores que são membros do grupo. Eu não vou dar esse mês, porque tem muita gente conhecida, então seria desonesto. Eu vou pegar, então, vou escolher uma pessoa que seja neutra e com uma que trouxe uma história emocionante para a gente. Você pode escolher, Cláudio, uma data e um mês? Eu não vou escolher meu aniversário para não ser desleal. Vamos lá. Dezembro. 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 Alguém do mês de dezembro, das pessoas que estão online, alguém que faça aniversário no mês de dezembro? Tchau, tchau, tchau. Vale Netinho? Não! O Netinho não está online. Você que pensa, ele só não está aqui, mas está online, sim. Bom, então eu vou retificar. Ele deve estar nessa live. O que é? Não tem. Olha, Cláudia, você escolheu sua própria data de aniversário. Não foi. Não foi? Não. O meu seria outubro, tá? O meu seria outubro, meu mês de aniversário, outubro. Então vamos escolher outra data. Álvaro, escolhe outro mês, por gentileza. Álvaro? O Aone. Você tá com o som mutado? Novembro. Travou. Novembro. Alguém que esteja online e faça aniversário em novembro? Inclusive, Cíntia, até esses alunos do professor Nélio, aí não teria alguém lá em São Roque que fizesse aniversário em novembro? Olha, ele está dizendo que se alguém de lá ganhar, ele vai deixar na biblioteca da instituição. Com essas duas datas, não tem ninguém desse grupo, professor? nós podemos enviar para a biblioteca da faculdade. Perfeito. Eu acho que é... Perfeito? Ninguém Então, com essas duas datas. Pronto, então vamos enviar para a biblioteca da instituição. Pronto, a biblioteca ganhou, né? Pronto.
E, professor, deixa no chat o endereço, tá? Para que o ADM possa providenciar. Isso, tá bom? por gentileza. E agradeço bastante a presença de todos, a presença da instituição, dos alunos, do professor, dos palestrantes. Parabéns aos palestrantes, foi muito bom. Cláudio, é hora concurso. E a próxima, a esposa vai participar, né? Tudo bem, Cíntia, muito obrigada também. Imagina. Amanhã nós temos a continuação da semana com... Ele está deixando aqui o endereço, tá? Eu já estou copiando. O Osmar. Neurociência amanhã, né? O professor Osmar Isso. Pastore e a professora Sueli Mangia. Tá bom? Muito obrigada a todos, bom descanso, parabéns. Obrigado. Muito obrigada a todos. Um abraço Boa a todos. noite. Boa noite. Boa noite. Um abraço a todos.